Olá amigos do canal JC Invest, eu sou o JC e neste vídeo vou trazer uma análise da empresa Usiminas S.A. Tickets USIM 3 e USIM 5, que divulgou seus resultados nesta semana. A Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais S.A., também conhecida como Usiminas S.A., surpreendeu com um resultado segundo o mercado negativo. Vamos analisar os números apresentados e tirar nossas conclusões agora com a cabeça mais fria, visto que no dia da divulgação houve uma debandada do papel acarretando quedas de mais de 13% em um único pregão. Mas qual foi o problema da Usiminas que pegou todos os analistas de surpresa? As análises estavam erradas ou estavam superestimadas? E com toda esta queda, vale a pena investir agora na companhia? Vamos ver neste vídeo o negócio da Usiminas, os resultados do primeiro trimestre de 2024, porque o mercado reagiu forte contra os números apresentados, e se eles foram tão ruins assim, vamos ver o valor justo e o preço teto, e vamos ver se a empresa paga dividendos e qual a perspectiva para 2024. Por trazer todo este conteúdo para vocês, eu peço que se inscreva no canal e deixe seu like para que seja mostrado para mais pessoas interessadas neste conteúdo. Antes de mais nada, já adianto que este vídeo tem cunho educativo e não se trata de recomendação, indicação ou garantias de ganhos futuros. Agora, sem mais delongas, vamos ao vídeo. No último vídeo aqui do canal, de um pouco mais de uma semana, eu falei da expectativa que o mercado vinha demonstrando em relação ao resultado da companhia para iniciar o ano de 2024 com um trimestre promissor. E falei também de um outro vídeo aqui do canal, onde eu mesmo havia demonstrado esta mesma expectativa, porém com mais cautela. Inclusive o título do vídeo, que ainda está disponível, é Gigante Adormecido está acordando. Vejam bem, está acordando. Isto muito em função da conclusão da reforma do Alto Forno 3 Ipatinga, onde a expectativa de retomada de plena produção é apenas no segundo semestre de 2024. Mas antes de analisarmos os números do primeiro trimestre, fazer comparações e verificar as expectativas, eu acho interessante e necessário passarmos rapidamente pelo negócio da empresa. Como já diria Peter Lynch, invista sempre em empresas que você conhece. A Usiminas é uma companhia do ramo siderúrgico e que é considerada líder na fabricação e comercialização de aços planos laminados, tanto a frio quanto a quente, placas, bobina e revestidos, destinados em sua maioria aos segmentos de bens de consumo e bens de capital da linha branca, além da presença na indústria automotiva. Mas não é só isso. Ela é uma companhia chamada vertical, pois faz a mineração e a siderurgia, saindo do minério de ferro até a galvanização dos laminados de aço, passando por produção de chapas grossas, laminação e galvanização, recebendo o título de maior complexo siderúrgico de aços planos da América Latina e entre os 20 maiores do mundo, é líder do sistema. Assim, podemos dizer que o negócio da Usiminas se divide em mineração e siderurgia. Na mineração, a Usiminas extrai das suas minas de ferro o minério que atende tanto a própria produção de aço da siderúrgica da companhia, bem como o mercado interno e mercado externo, mais especificamente a China. A Usiminas Mineração, cada vez mais, tem aumentado sua extração e direcionado sua produção para o mercado externo. Já na siderurgia, a companhia produz, através do alto forno, a matéria-prima para a produção de chapas grossas de aço, que por sua vez processa a laminação, tanto a quente quanto a frio, produzindo chapas finas de aço, que serão posteriormente galvanizadas e direcionadas ao mercado. A produção das chapas, tanto grossas quanto as chapas laminadas e galvanizadas, são direcionadas, na sua grande maioria, para o mercado interno. Apenas 10% da produção da siderúrgica
tem destino à exportação. Acho que agora vai ficar mais claro entendermos o que realmente está acontecendo com a companhia e se os números apresentados realmente são preocupantes a ponto de, em um único pregão, atingir uma queda de mais de 13% nos papéis da Usiminas. Em números gerais, a companhia apresentou um lucro líquido de 36 milhões, realmente baixo, já que as expectativas eram maiores. O EBITDA ajustado foi de 416 milhões. Vendas da mineradora de 2.000 toneladas de minério de ferro e 1.000 toneladas de aço na siderúrgica, além de a alavancagem estar em 0,22 vezes. O mercado no dia da divulgação do resultado já amanheceu com notícias fortes contra a companhia, repercutindo negativamente e provocando uma queda brusca na cotação do papel, o que se aprofundou até o dia deste vídeo. Mas faz sentido se desfazer dos papéis logo agora? A empresa perdeu seus fundamentos? Agora que a companhia está em queda, vale a pena vender e amargar um prejuízo? Se os fundamentos estavam desfavoráveis, por que não vendeu antes dos resultados, visto que já havia se valorizado mais de 90%? Por outro lado, para quem está pensando em aproveitar a queda e entrar na companhia, os fundamentos se mantiveram ou melhoraram para eu aportar e tentar aproveitar uma possível alta em 2024? Tudo isso vamos ver a partir de agora. Resumidamente, o lucro líquido é o que sobrou das receitas líquidas e das despesas. Todos sabemos disso. Então, vamos analisar minuciosamente estes dois números. Aqui vemos que a receita líquida realmente vem caindo, mas longe de ser uma diferença de 90% ou mais em relação aos trimestres anteriores. Ficou 14% em relação ao mesmo trimestre de 2023 e 8% em relação ao quarto tri de 23. Mas no longo prazo, como tem se comportado as receitas? Aqui podemos ver que após a pandemia, as receitas cresceram muito e é natural um ajuste após recorde de receita, mas a diferença entre 2021, que foi o melhor ano da companhia, com o ano de 2023 foi de 18%. Assim, temos que nos perguntar por que está caindo e se é sazonal ou um problema estrutural da companhia ou do mercado. Primeiro vimos que as receitas da companhia vêm de duas fontes, basicamente, da mineração e da siderurgia. A mineração tem como principal comprador o mercado externo e os valores são em dólar, já a siderurgia, 90%, é do mercado interno e depende do aquecimento do mercado interno. A receita total foi de 6 bilhões e 223 milhões e a contribuição da siderurgia é muito maior do que a mineração, ou seja, o impacto do mercado interno em receita foi muito maior do que o mercado externo. A siderurgia contribuiu com 5 bilhões e 800 aproximadamente na receita da companhia, e destes 5,15 bilhões foi no mercado interno. Já a mineração contribuiu com 649 milhões. Então, por que o resultado foi tão discrepante em comparação com os trimestres anteriores? Concluímos até aqui que no longo prazo, conforme vimos anteriormente, a receita líquida não teve uma diferença muito grande nos últimos anos e vem se mantendo na casa dos 27 bilhões. No curto prazo também a receita líquida trimestral se manteve na casa dos 6 bilhões. Então, por que o lucro líquido caiu tanto? Por outro lado, podemos ver que as vendas se mantiveram quase que estáveis. Na mineração, as vendas foram superiores ao mesmo trimestre de 2023, atingindo aproximadamente 2.000 toneladas de minério. Vemos que na mineração o preço no exterior caiu muito em relação aos trimestres anteriores. O valor do minério de ferro no primeiro trimestre de 2023 teve uma cotação de $89, 32% superior à cotação do primeiro trimestre de 24, justificando a diferença na margem entre os dois trimestres.
Na siderúrgica, as vendas se mantiveram exatamente iguais, com uma ligeira superioridade ao mesmo trimestre de 2023, atingindo aproximadamente 1.000 toneladas de aço. Por outro lado, os valores praticados no aço caíram 15%, refletindo diretamente na receita líquida, o que justifica a diferença. Já no longo prazo, também vemos um equilíbrio, indicando que as vendas não foi o problema. Assim podemos concluir que a receita e as vendas se mantiveram e as margens é que foram o ofensor em função dos preços, o que justifica a reivindicação do setor do aço, que está pedindo o governo federal uma atuação junto ao COMEX para sobretaxar o aço vindo do exterior, principalmente da China. Aqui podemos ver resumidamente que o volume das vendas nos dois segmentos foi superior comparado com o mesmo trimestre de 23 em 1% e em 4%, respectivamente. A receita líquida foi inferior em 8% comparado ao trimestre anterior e de 14% ao mesmo trimestre de 23. Já o lucro líquido foi que apresentou uma discrepância tão grande de mais de 90% comparado aos dois trimestres. E aqui nos resultados operacionais, podemos ver que o custo dos produtos foi menor no primeiro trimestre de 24 em relação ao trimestre anterior e mesmo trimestre de 23, já apresentando bons resultados pela ramp-up do Alto Forno 3 em 9% e 12%, respectivamente. Em relação ao trimestre anterior, podemos ver na linha correspondente a outras receitas e despesas, onde no quarto trimestre de 2023 a companhia recebeu um incremento de não recorrente na ordem de 454 milhões de reais, justificando a diferença de lucro líquido do trimestre, já que a margem bruta foi bem menor, compensando com a margem operacional. E já em relação ao primeiro trimestre de 23, a diferença se justifica em função das margens que ficaram em 6,4%, quase 50% inferior na comparação entre os trimestres. Isso em função do mercado interno, que foi fortemente atingido pelo subsídio do aço vindo do exterior, especialmente da China, o que atingiu não só o resultado da Usiminas, mas todo o setor do aço. Assim podemos concluir que realmente os resultados não foram o esperado, mas os fundamentos da empresa continuam sólidos, com vendas sustentadas, custo operacional em declínio e alavancagem controlada de 0,22 vezes. E o principal ofensor do trimestre foram as margens baixas, o que pode melhorar no decorrer de 2024, visto que o governo já vem atuando e em estudos para novas medidas, conforme podemos ver na matéria da Infomoney. O governo avalia criar cota e sobretaxar excesso de importação de aço em até 25%. As notícias de que o governo está de olho em uma proposta intermediária para os pleitos da indústria siderúrgica de sobretaxar o aço importado no Brasil em até 25% seguem no radar do mercado. Isto pode melhorar as margens, caso venha a acontecer ainda este ano, e aliado à redução do custo operacional com o Alto Forno 3 chegando à eficiência plena. Vamos aguardar o próximo trimestre que seja mais promissor que o atual. Podemos ver que o mercado já está se antecipando conforme comunicado apresentado no dia 24 de abril, onde a JP Morgan ampliou sua participação da companhia, onde diz: Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais S.A., Usiminas, vem pelo presente informar em cumprimento ao disposto no artigo 12 da Resolução CVM número 44, o recebimento de correspondência enviada pelo JP Morgan sobre o aumento de participação acionária. Mais abaixo no comunicado diz: no item 1, certas sociedades controladas pelo JP Morgan adquiriram um total de aproximadamente 3,5 milhões ações preferenciais,
atingindo 5% de participação na companhia. Já em relação ao preço teto e valor justo, mantenho o apresentado no vídeo mais recente aqui no canal. Para que este vídeo não fique muito longo, aconselho que vocês vejam lá, pois não teve alterações. A única coisa que mudou foi a oportunidade de aporte. Vou deixar o link aqui na descrição e um card no canto superior direito. Mas agora vai deixando nos comentários abaixo o que vocês pensam deste ativo e se vocês têm esta ação em carteira. E se possível, compartilhem este vídeo para o máximo de pessoas para que possa ajudar a aumentar nossa comunidade.